Era o ano 534 d.C. O ambicioso imperador romano do leste, Justiniano, havia começado sua restauração do Império Romano, e o reino vândalo já havia sido reconquistado e reintegrado ao Império Romano, mas agora havia chegado a hora da próxima fase da restauração. O reino ostrogótico deveria ser conquistado, a antiga província da Itália de onde todo o Império Romano se originou, e a própria cidade de Roma. Esta é a história dessa guerra, que tinha como objetivo restaurar o Império Romano à sua antiga glória. Durante toda a reconquista do Reino Vândalo, o Reino Ostrogótico manteve relações amigáveis com o Império Romano. A rainha Amalasuntha estava no comando, e ela era pró-romana. Mas ela foi deposta por seu primo Teodado, que assumiu o poder em 534 e a mandou para a prisão, onde ela foi morta posteriormente. Assim terminou a política pró-romana do Reino Ostrogótico, que foi muito bem-vinda por Justiniano, porque isso serviu como a justificativa perfeita para atacar os ostrogodos. Os próprios ostrogodos haviam estabelecido seu reino em 493, depois que o então imperador Zeno os havia intitulado como Foederati, com a missão de depor Odoacro. O próprio Odoacro, que havia deposto o último imperador romano do Ocidente em 476. Embora nominalmente governando para o Império Romano do Oriente, na realidade, este reino era de fato um reino independente, governado pelo rei Teodorico a partir de 493, mas todas as antigas instituições romanas ainda estavam intactas sob aquele reino. O Senado ainda se reunia em Roma, o latim ainda era falado. Os edifícios na cidade de Roma eram reparados e mantidos. E para um viajante do tempo, a Itália de 520 d.C. pareceria quase exatamente a mesma que, por exemplo, em 470 d.C., quando o Império Romano do Ocidente ainda existia nominalmente. Contudo, Justiniano ambicionava o trono de Roma. Ele queria recuperar o reino para os romanos. Mesmo que os romanos do Ocidente ainda vivessem com pouca mudança desde antes da chamada queda do Império Romano do Ocidente. E a ascensão de Teodato foi o pretexto perfeito que Justiniano queria. Após o estrondoso sucesso da Guerra dos Vândalos, naturalmente ele se sentiu ainda mais encorajado. E seria novamente Belisário, um dos maiores comandantes militares da história, que faria isso acontecer. Foi assim no verão de 535 que Belisário deixou Istambul com uma força incrivelmente pequena de apenas 8.000 homens, consistindo de infantaria regular, foederati, 3.000 isaurianos, 300 berberes, 200 hunos, e sua guarda de elite, os bucelários. Isso fez com que a pequena força de 17.000 homens com a qual ele havia conquistado o reino vândalo parecesse grande em comparação. Ele também era um conquistador. Acompanhado pelo historiador Procópio de Cesareia, a quem devemos o conhecimento detalhado dessas guerras, e por sua esposa, Antonina. Algumas semanas depois, ele desembarcou na Sicília, onde a ilha foi rapidamente capturada com pouca resistência, já que a população estava bastante inclinada para os romanos do leste. Os romanos do leste passaram o inverno na Sicília, e no final da primavera de 536, Belisário então atravessou para a Itália. Em 536, ele retornou a Roma. Foi em 536 que ocorreu um evento muito incomum, provavelmente uma ou várias erupções vulcânicas, em algum lugar da Terra, e Procópios nos conta o que poderia ser testemunhado em sua História das Guerras. Volume 4. E aconteceu durante este ano que um presságio mais temível ocorreu, pois o Sol emitiu sua luz sem brilho, como a Lua durante todo este ano, e parecia extremamente como o Sol em eclipse, pois os raios que ele emitia não eram claros, nem como costuma emitir. Pesquisas científicas recentes mostraram que o clima global sofreu um resfriamento drástico em 536 e nos anos subsequentes devido ao escurecimento do Sol por cinzas vulcânicas. As falhas nas colheitas e a fome generalizada seriam o resultado, e isso desempenharia um grande papel nas fortunas do Império Romano.
Amael é um inimigo, mas ele é capaz de alinhar geralmente um personagem benevolente, que normalmente fazia grandes esforços para garantir que os civis inocentes não sofressem nenhum dano. Em dezembro de 536, então, ele finalmente marchou sobre Roma e tomou a cidade sem resistência. A guarnição ostrogótica deixou a cidade para o norte, enquanto Belisarius entrou nela pelo sul, através da Porta Asinaria. Assim, após 60 anos, Roma agora fazia parte novamente do Império Romano, mas era o mesmo Império Romano dos tempos antigos. E por favor, curta este vídeo e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre o fascinante tema do final do Império Romano. E por favor, considere apoiar nosso trabalho no Patreon ou através de uma associação no YouTube, porque a sustentabilidade a longo prazo deste canal realmente depende do seu apoio. Como se pode esperar, o YouTube não é muito lucrativo para um tema nichado como o fim do Império Romano, resultando em receita de anúncios muito baixa. Então, para ser sustentável a longo prazo, eu realmente preciso do seu apoio financeiro via Patreon ou associação no YouTube. E eu gostaria de dar um alô para nossos novos Patreons. Temos 2 novos membros do Restitutor, Orbis Hugo Garcia e Haroldo Snyder. Obrigado, pessoal, pelo seu apoio generoso. Eu realmente aprecio muito isso. E nós temos 2 novos apoiadores como Cesar Owen Driscoll e Davi Andrews. Obrigado, rapazes, pelo seu incrível apoio. Eu não posso agradecer o suficiente. E claro, agradeço a cada um que está apoiando este canal. Muito obrigado, rapazes, porque vocês estão tornando este canal aqui sustentável a longo prazo e, portanto, possível. Belisário se estabeleceu no antigo Palácio Pinciano, provavelmente uma grande domus abandonada de uma antiga família aristocrática romana, localizada no Monte Píncio. Roma, durante aquele tempo, já não era tão esplêndida como antigamente. Ela havia suportado 3 brutais saques no século V e, consequentemente, muitos haviam fugido para o leste. A população havia diminuído de 1 milhão de pessoas em 320 d.C. para entre 100 e no máximo 200 mil pessoas no momento em que Belisários entrou na cidade. Muitos dos antigos monumentos estavam começando a se deteriorar, especialmente nas partes mais afastadas da cidade. Procópios descreve camponeses que conduziam gado através de alguns dos antigos foros imperiais. Falei extensivamente sobre o estado de Roma durante aquele tempo neste vídeo aqui. Ainda assim, em algumas partes, o antigo esplendor ainda estava lá, e a cidade deve ter deixado uma grande impressão tanto em Procópios quanto em Belisários, que às vezes cavalgava seu cavalo pelo Fórum Romano. Mas enquanto isso, o rei ineficaz Teodado foi invertido e substituído por Vítiges, que deveria retomar Roma e o sul da Itália dos romanos. Enquanto isso, no leste, os romanos conseguiram recapturar toda a Dalmácia no verão de 536, primeiro liderados pelo general Mundus, mas depois que ele caiu em batalha por Constantiniano. Mas o novo rei dos godos, Vítiges, agora havia levantado um grande exército de tamanho desconhecido, certamente muito maior que o de Belisários, e começou a cercar Roma. Muitas batalhas e escaramuças ocorreram durante esse cerco, que durou de março de 537 até março de 538. Em uma ocasião, houve intensos combates perto do mausoléu de Adriano, que até então havia sido cercado por muros e transformado em uma fortaleza. Em outras ocasiões, os godos quase conseguiram romper as muralhas aurelianas, mas os bois que puxavam suas torres de cerco foram abatidos a tempo. Além disso, Belisário ordenou que os cidadãos trouxessem antigas estátuas, que foram então jogadas sobre os godos que atacavam. Já podemos imaginar o dano que isso causaria na antiga aparência romana da cidade. Mas os godos também cortaram os aquedutos, e assim terminaram o antigo fornecimento de água da cidade em 537. A antiga cidade romana e os banhos imperiais foram destruídos pelos romanos, cessando seu funcionamento. Para fornecer pão à população, Belisário mandou construir moinhos flutuantes no Tibre, já que os antigos moinhos fora da cidade não podiam mais ser usados devido ao cerco. Apenas quando os reforços chegaram de Istambul em abril de 537 e em novembro do mesmo ano totalizando 6.600 homens, a situação mudou e Belisário partiu para o ataque. Ele capturou cidades ao nordeste de Roma,
e chegou bem perto de Ravenna enquanto a marinha imperial cortou os godos dos suprimentos marítimos, forçando Vitíges a abandonar o cerco a Roma. Belisário então marchou para o norte, pronto para desferir o golpe final nos godos. Mas infelizmente outro ambicioso, Justiniano, enviou o general Narses para a Itália. E Narciso não se dava bem com Belisário. Foi assim que surgiu o desacordo entre os dois, o que tornou impossível organizar efetivamente um ataque coordenado a Ravenna. Essa indecisão permitiu que um exército invasor de 10.000 burgúndios e godos cruzasse os Alpes e sitiava Mediolanum. Devido às brigas entre Narciso e Belisário, nenhum reforço foi enviado a tempo, e assim, apenas uma pequena guarnição romana defendeu a cidade. Mediolanum foi saqueada e severamente danificada em março de 539, e muitos milhares de civis inocentes foram brutalmente assassinados. Naquela época, Mediolanum era a segunda em tamanho e população na Itália, perdendo apenas para Roma, e a cidade levaria centenas de anos para se recuperar desse brutal saque. A situação piorou quando um grande exército franco cruzou para a Itália, forçando os romanos a recuarem. Mediolanum foi levada a Roma, com os romanos sendo salvos quando uma doença forçou a retirada dos francos com muitas perdas. Narciso foi chamado de volta devido a este desastre, e a partir de então Belisário teria novamente o controle total sobre o exército romano oriental. Então, em 540, chegou a hora de capturar Ravenna, a capital do reino ostrogótico. No leste, o eterno inimigo, os persas sassânidas, começavam novamente a assediar os romanos, como tantas vezes ao longo da história romana, e assim Justiniano estava muito ansioso para finalmente terminar a guerra na Itália. Assim, ele enviou enviados a Vitíges em Ravenna, com termos muito favoráveis para os ostrogodos. A Itália deveria ser dividida, onde as terras ao sul do rio Pó seriam romanas, e as terras ao norte desse rio ostrogóticas. Os godos aceitaram os termos, mas Belisário os recusou, alegando que eles não conseguiriam vencer o exército romano. Vendo isso como uma traição a tudo que haviam conquistado nesta guerra, os godos então elaboraram um novo plano e ofereceram a Belisários, a quem eles respeitavam muito, o posto de imperador de um novo império romano ocidental. Belisários aceitou e entrou em Ravenna sem derramamento de sangue. A cidade não foi saqueada, e os godos puderam manter suas propriedades. No entanto, Belisários então revelou que nunca teve a intenção de se tornar o novo imperador romano. Ele apenas usou esse truque para ganhar acesso à cidade. Muitas guarnições góticas ao norte do rio Pó agora se renderam, e a Itália estava assim nas mãos dos romanos. Belisários havia novamente alcançado o inimaginável. Com uma força inicialmente de 8.000 homens, posteriormente reforçada para cerca de 14.000, ele havia novamente capturado um reino inteiro. O escopo puro desta façanha não pode ser superestimado. Pensando que a guerra acabou, ele deixou a Itália para Istambul, mas desta vez não lhe foi concedido um triunfo como após sua vitória sobre os vândalos, porque Justiniano ouviu falar de sua aceitação do título de imperador romano do Ocidente e sua recusa em aceitar os termos do Tratado de Paz. Vitíges foi feito patrício e enviado para uma aposentadoria confortável por Justiniano, e muitos godos cativos foram enviados para reforçar os exércitos do leste. Essa era então a situação no final de 540, e se tudo tivesse permanecido assim, poderíamos de fato dizer que a reconquista das províncias perdidas do Império Romano do Ocidente estava indo conforme o planejado, e que todo esse empreendimento foi um sucesso retumbante. As perdas romanas foram pequenas, mas 2 grandes reinos bárbaros foram reincorporados ao Império Romano. Além do desastre da destruição de Mediolanum, as perdas de vidas civis romanas ainda eram gerenciáveis, e todas as antigas instituições romanas ainda estavam intactas em 540. A cidade de Roma não sofreu muitos danos, e um reparo e recuperação para a antiga glória pareciam dentro do reino da possibilidade. Mas infelizmente as coisas não permaneceriam assim. Ficaria muito, muito ruim para o Império, e falaremos sobre isso no próximo vídeo. E se você estiver interessado no estado de Roma quando Belisário entrou na cidade, pode assistir a este vídeo aqui no canto superior direito. Se tiver mais interesse na Guerra Vândala, assista o outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana, graças a Amici Imperi Romani e Bene Valete.